Sem dúvidas, um grande problema que durou 3 temporadas, mas finalmente sua final season vai ter a resolução já a partir do 5º episódio. Haruardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde o foco de hoje é falar sobre a final season repleta de episódios que merecem ser enaltecidos de Fruitsu Basuketo, por conta de que a resposta está no vídeo e você terá logo de início como quebrar a maldita maldição do clã Soma. A resposta é simples, meu querido, amor, e muitos vão achar como assim amor? Se fosse assim, muita coisa já estava resolvida no mundo, Haru. Então, acontece que muitos podem usar o Hattori de exemplo, que ele já foi apaixonado, ele teve um relacionamento e a gente soube o problema que foi aquele relacionamento. Porém, lembre-se, como foi mostrado nessa final season, o próprio Shigure diz que o amor dele nunca vai ser igual ao do Kureno, nunca igual vai ser do Hattori para a Akito-san. A gente percebe que tem muita bondade, um amor altruísta, e diante disso, você percebe que é um amor que eles esperam, digamos que meio a aprovação do grande líder do clã. É interessante porque provavelmente o Hattori não estava disposto a viver completamente pelo seu relacionamento, pelo seu amor. E diante disso, aí está a resposta. O amor que você vai nutrir tem que ser um amor tão frenético, paixão, que você vai querer viver pela pessoa, por esse sentimento, ao ponto que a força de vontade vai quebrar o laço do Zodíaco, seguindo o verdadeiro sentimento que é muito maior, como o amor que foi demonstrado provavelmente pelo Hatsuharu, pela Rin, que vai acontecer logo logo. A gente vê que a corda já tá corroendo, a gente viu pelo Momiji que tá tendo um amadurecimento. Eu diria que foi o ápice desse personagem em termos de narrativa. A gente vê, digamos que a devoção, o amor que ele realmente tá sentindo pela Toro. Então é uma especulação, obviamente, não está concreto ainda, mas visando esse ponto é interessante. O Hattori, ele amou, mas ele não estava de volta ao seu relacionamento. Ele tinha laços do Zodíaco, uma afeição e apreço pela Akito, por isso ele não conseguiu sair dessa maldição. Já se formos notar com os outros, já é uma outra história. O Momiji é o maior exemplo. A gente não viu ainda bem o Kureno, mas a gente sabe que o Kureno é uma pessoa que poderia ter tido, então, uns sentimentos de afeto por outra pessoa, que foi o gatilho. Mas a autora não quis mostrar, porque senão a gente já saberia a resposta, não é mesmo? Mas, seguindo a lógica do Hatsuharu e da corda que já está se deteriorando, ver o caso do Momiji, a gente pode ter uma especulação que é o amor, a força de vontade, que faz com que esse sentimento supere o laço do Zodíaco. Pelo menos é o que eu acho, ainda mais se for se basear nas ações do Hatsuharu em relação a Rin diante da Akito. É o que a gente pode ter como noção. A gente vê que o laço do Zodíaco estava começando a prender e o Kureno diz, não volte, vá. E a gente vê que eles dão um close na corda. Então, quanto mais o Hatsuharu começar a se devotar e viver pela Rin, a gente talvez tenha a resposta que a gente tanto necessita para que essa especulação vire uma confirmação. Então, a resposta até o momento de como quebrar a maldição do Zodíaco é um amor, paixão puro, aonde você vai devotar a tua vida praticamente pela pessoa, ao modo que vai superar o laço do Zodíaco que você foi preso. Pelo menos é isso que eu acho, é isso que eu compreendo, é isso que a gente pode se basear nesses 5 episódios e ter um olhar meio que pelas outras temporadas que não tinha tanta resposta, mas se for dar uma combinação aqui, ver agora o conjunto completo, talvez seja isso. Mas, para todo caso, esse que é o grande ponto, é a minha resposta, é o meu pensamento no momento atual para a quebra da maldição. Mas, para todo caso, a gente vai ter que esperar os próximos episódios para daí nos próximos vídeos eu ir confirmando isso, se é realmente ou não. Mas o ponto de agora é falar sobre a forma com que o Momiji virou apaixonante, falar do plot do Shigure, falar da Minagawa e de outros personagens, do chip do Yuki lá com a garota, a Kohai dele, que tá muito apaixonante, tá muito viciante. Então bora continuar exaltando Fruitsu Basuketo, tendo já ressaltado o maior ponto e tópico, que era o assunto inicial da nossa conversa sobre a Final Season. Começando a falar sobre outros pontos que podem ser que numa coincidência se interligue ao ponto principal, que era o assunto da conversa, vamos ao plot do Shigure. É interessante porque se lembrarmos da 2ª temporada, quando ele disse que ele pode ser considerado mal, provavelmente o Yuki iria odiar ele ou o Kyo por estar usando da Honda. É interessante, porque provavelmente se ele estiver utilizando-se dela, é para que ela seja uma afeição, um carinho, que faça com que eles queiram devotar sua vida por ela. E diante disso, eles irão se afastar da Akito por conta de que o sentimento verdadeiro irá surgir, como ocorreu com o Momiji. Então pode ser que realmente o amor seja a chave, como eu estava dizendo, porque se interliga mais os acontecimentos, se formos nos recordar quando o Shigure falou isso na 2ª season, ou até mesmo na primeira. Mas, para todo caso, eu acredito que temos que ir a um ponto recente, que foi o plot dele revelado. É interessante por conta de que conseguimos notar, foi um amor distorcido, deturpado com o tempo devido à inveja que o Shigure teve pelo Kureno. Afinal, ele virou o favorito da Akito, não tem como, ele havia tido a liberdade. Com isso, a Akito ficava preocupada que poderia acontecer algo, que o Kureno iria abandoná-la,
E a gente vê, realmente virou o favorito, virou um amor obsessivo. Não é à toa que sempre vivia na cola da Akito, e isso iria acontecer com o Momiji, porque praticamente se o Momiji fosse um Kureno 2, a gente veria que ele seria o outro favorito dela, não é mesmo? Mas acontece que a gente viu que o rumo da carruagem foi diferente. Mas ainda assim, é interessante exaltar, por conta de que a forma como ela tratou o Kureno fez com que ela distanciasse seu amor aos demais que ainda havia laços, por conta de alguém que não havia mais laços com ela. Diante disso, o Shigure manteve, nutriu uma inveja, um ressentimento, um rancor, um ódio, e diante disso, ele continua a ter o amor, digamos, pela Akito. Ele ama mais do que todos a Akito. Porém, o amor dele vai ser diferenciado, vai ser um amor sádico, um amor cruel, onde ele vai brincar com os sentimentos da Akito, pela mesma esquecer, negligenciar a ele próprio. Então, é interessante, não tem como, deve ser enfatizado que o fascinante do Shigure é ele não ser uma boa pessoa, como ele mesmo diz. E isso faz com que o plot dele seja totalmente cativante e relevante, e diante disso, a gente vê a forma como ele trata, a forma como ele destrata também a Akito, porque fazendo provocações faz com que ela nutra ódio por ele. Porém, é uma forma interessante, afinal ele consegue o que ele quiser, como foi demonstrado nos últimos episódios. Então, não tem como, foi muito bacana conhecer o plot do Shigure em modos, e talvez algumas segundas intenções que a gente descubra com o tempo ainda no final da Final Season. Mas, para todo caso, vamos para outros pontos relevantes desses episódios que merecem ser enaltecidos. E eu diria que agora estamos chegando próximo à conclusão dos pontos que mereciam ser enaltecidos, mas ainda deve ser relevante porque vamos falar de alguns desfechos, como o da Minagawa-san. É interessante porque a gente viu que aquele garoto lá do Setokai, aparentemente conseguimos descobrir porque ele tinha até um ressentimento com o Yuki, porque a garota que ele gosta é afim do Yuki, então é algo normal você querer odiar o cara que não tem culpa em modos, porque indiretamente ele é o fator do porquê você não tem chance com a garota que tu gosta. Então não tem como, eu gostei desse ponto, foi legal a forma como ele demonstrou que o sentimento que ela nutria pelo Yuki é o sentimento que ele nutre por ela. A partir disso seria legal ter visto um desenrolar muito mais completo, porque ela poderia ter percebido isso, que esses sentimentos é como ela mantinha e percebeu o amor que ele tem. Eu acho que deveria ter ficado um fechamento melhor. Mas, para todo caso, ainda assim, eu acho que foi muito bonito, porque eles fizeram da gratidão se tornar um amor e do amor se tornar uma gratidão. É interessante o desenrolar da confissão dela. Não era uma confissão apaixonante para ter um relacionamento, e sim uma confissão de gratidão ao modo que demonstrava seus sentimentos sinceros e naturais. Então a gente vê o amor virar numa gratidão, porém tão sincero que provocou lágrimas, porque a gente sabia os sentimentos dela. Então é interessante porque eu acho que se fosse seguir o amor realmente, confissão, ela vai levar um fora dele, seria muito clichê. Ficou muito melhor o desfecho. Ela transformou algo de uma forma inesperada. A declaração da gratidão dela pelo Yuki ter movimentado os dias do colegial, para ela sempre estar feliz. Então não tem como, eu acho que foi muito bonito essa parte. A gente vê a reação inesperada da face do Yuki. Isso é o que merece um arrancar de elogios, por conta de que a gente cada vez mais vai vendo esse personagem se desenvolver diante de pessoas ao seu redor, a forma como era uma questão muito árdua pro Yuki, ver a forma como ele secou a lágrima dela. Então não tem como, é um dos melhores pontos de Fruits Basket que deveria ser enaltecido. E diante disso, eu acredito que ainda temos que abordar lá os garotinhos que cresceram, né? Porque o Momiji foi o maior perigo de Glow Up, porém ele é um personagem que, mais pelo plot, foi o foco. Já se formos notar, a garota tigre, eu não lembro bem qual animal ela é, mas a Kize-chan, ou Kiza-chan, eu não me recordo o nome, mas talvez eu coloque na tela, ela e o Hiro, eles tiveram um crescimento de altura, ficou algo bacana. A gente vê ainda mais o Hiro, o desenrolar, o desenvolvimento dele, falando com o Hatsuharu sobre todo o passado. Com isso a gente vê o par romântico dele agindo e demonstrando emoções. A forma como ela tá conseguindo vencer a timidez dela, ao ponto que ela conversou com o Kyo, e ela vê realmente que ele é alguém bem gentil, benevolente para Toro. Então é interessante a forma como está sendo construído isso. E o Momiji, o maior exemplo, né? Porque sempre que dá, a autora dá aquela provocada, né? Tipo, é melhor você começar a se valorizar, por conta de que senão a Honda vai ficar com outra pessoa. E a gente vê que o Momiji foi utilizado como esse gatilho. Então foi interessante e merece elogios por isso. Mas, para todo caso, eu vou ser honesto, era Momiji ou Hatsuharu realmente os indícios de quem quebraria a maldição primeiro. No fim, foi Momiji. Fiquei até impressionado que foi no 5º episódio. Diante disso, acredito que no 6º ou 7º episódio, o Hatsuharu provavelmente quebra a maldição, ou até mesmo a Rin,
E o Yuki, quando ele confessar seus sentimentos, ele falar dos zodíacos, dos animais lá pra garota que ele tá começando a nutrir sentimentos, eu acho que vai ser interessante porque pode ser aí que ele seja o próximo também a quebrar a maldição. Porque a gente vê o afeto que ele tá começando a nutrir pela garota. Isso é um ponto alto que deve ser elogiado. Então, não tem como. Tô curtindo tudo que tá sendo mostrado. A gente pode ir percebendo que a história cada vez mais demonstra que tem personagens que podem ser que não fiquem livres da maldição, mas tem personagens que vão ficar. É interessante isso. Quem não vai ficar? Provavelmente o Shigure, provavelmente o Hattori e provavelmente lá o Ayano. Porém, tirando esses, todo mundo pode ficar livre da maldição. A gente consegue perceber isso. Todos ainda são mais jovens que os demais, eles não nutrem uma afeição pelo Akito, ainda mais pela forma como a mesma magia. Então é interessante porque eu acredito que a partir de agora nessa Final Season, se for seguir o que eu tô pensando, quase todo episódio pode ter uma quebra de maldição, ou se for ocorrer vai ser para gerar um impacto na obra. Então promete, vai ser espetacular e cada vez melhora, e eu acho que o Kyo é o grande ponto, porque o desenrolar dele, final, ele livre da maldição, só vai acontecer quando ele reconhecer seus sentimentos pela Honda-san. Diante disso, eu acho que será um momento ápice, o pico vai ser muito emocionante, mas vai levar, digamos que, a maior parte dessa season para acontecer. Antes disso, é muito capaz de ter mais os 3 personagens a ficarem livres. Daí vem ele, eu creio e acredito. Até porque a gente sabe a teimosia do Kyo, a gente sabe que ele não quer nutrir esperanças, mas quem sabe se o Momiji e o Yuki falarem realmente a verdade sobre a quebra da maldição. Quem sabe ele não comece a ser honesto com os sentimentos dele e daí a gente veja o desabrochar, não é mesmo? Mas, para todo caso, isso tudo se for seguir a lógica do amor, não é mesmo? Então, diante disso, acredito que praticamente tudo é exaltado, e com isso a gente vai para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Furutsu Basuketo? Para os próximos episódios de Furutsu Basuketo, eu espero ver mais do Shigure, seus pensamentos, suas atitudes, talvez provocando mais o Akito, mas para todo caso, a Akito-san talvez apareça no próximo episódio em relação ao Momiji, falando com o coreano, mas o foco realmente eu acredito que vai ser mais o colegial, agora que eles são terceiranistas, e eu acho que teremos mais de Honda-san, a gente vai ter um pouco com interação do Momiji, e talvez Kyo e Yuki, eu acho que o próximo episódio vai desenvolver e desenrolar um pouco eles. Talvez o Kyo ou talvez o Yuki. O Kyo fica aquela pista porque pode ser que ele só seja agora desenvolvido por completo no final da season. Então tem esse ponto. Mas, para todo caso, você já sabe, lançando os próximos episódios, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Furutsu Basuketo Mata Na!